agradecer pela saúde, agradecer a Ele por tantas graças e bênçãos que o Senhor nos concede nesta tarde, agradecer a Ele pela infinita misericórdia dele para conosco. Nós pedimos que o Senhor possa derramar a graça dele sobre nossas famílias e nós pedimos a força do Espírito Santo para podermos em tudo fazer a vontade do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguma pergunta, Karine? Oi? Alguma pergunta em relação à catequese passada? A gente falou que se alguém tivesse alguma pergunta para fazer na próxima catequese, ficou alguma Tenho dúvida? não. Não. Então tá bom, então vamos continuar. A Luísa está tentando voltar para a sala de vídeo. Hoje, né, o Fernando, o Gabriel, a Júlia tinha dito também que poderia nesse horário, né, no sábado, mas deve ter acontecido algum imprevisto. Mas está sendo gravado, né? Espero que depois eles possam estar acompanhando, né, essa continuidade, para não ficar falhando aí. Então, é, hoje nós vamos falar sobre a parte da creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então, nós estamos nessa parte do credo, e depois vem a parte, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Quando a gente falar aqui dessa parte também da ressurreição dos mortos, a gente já falou muito na parte do ressuscitou o terceiro dia, né, que a gente falou da ressurreição, aí a gente falou muito sobre essa ressurreição, como é que vai ser, né? A ressurreição na carne, que nós vamos ter, né? Nós vamos ressuscitar quando nós morrermos, aqueles que forem salvos, né? Aqueles vão para o céu, né? E vão estar lá em estado em alma, né? Na sua alma, em seu espírito. E no final dos tempos, então, haverá a ressurreição final, a ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne, né? Aonde os nossos corpos nós teremos unidos, então, de corpo e alma no céu. Então, creio na Santa Igreja, creio na Igreja, né? Creio na Igreja Católica. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Primeiro começa com uno, né? Mas vamos entender um pouco sobre essa dimensão, o que que é a igreja, né? E o que que vem a ser essa igreja. Cristo instituiu a igreja? Pergunto a vocês.
Cristo instituiu a igreja? Vocês acham que sim ou que não? Luiz, Karim, Giovana. Eu não sei, mas eu acho que não a igreja em si, apesar de em alguns livros falar sobre o templo, né? Mas eu não creio que ele tenha, sei lá, edificado mesmo a igreja. Só a sua palavra e aí com os tempos. Pergunta valendo 1 milhão de reais no Roda Roda Jequiti. Eita. E aí? Então Cristo não instituiu a igreja. Eu acho que instituiu. Será que ele instituiu? Especialmente, não sei se instituir seria bem essa palavra, né? Porque a Eucaristia ele instituiu. Agora, a igreja, ele fala, inclusive, para Pedro, né? Que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, não sei se é bem essa palavra, mas... O catecismo vai dizer que Cristo instituiu a igreja. Então, pronto. Se vocês têm um catecismo, não sei se a Luísa tem, se a Karine tem, se a Giovana tem. Esse catecismo, se vocês querem conhecer a fé católica, vocês têm que conhecer o catecismo da Igreja Católica. Que é esse? Amarelo aqui, ó. Entende? Esse catecismo, ele explica, né, a fé católica. Se dá para se aprofundar, se um de vocês quiserem conhecer, tem dúvidas, vale a pena quem gosta de ler. Vai dizer que Cristo instituiu a igreja, né? A vida de Cristo toda, ela institui a igreja, sabe? Toda a vida de Cristo é uma instituição da igreja. Cristo quis a igreja, né? A sua vida em mistério. A gente fala no sentido espiritual, porque, assim, Cristo, ele não chegou, assim, tão claro a dizer assim, olha, aqui eu estou fundando agora, nesse exato momento, a igreja, deixa assinado aqui, é bem claro, para ninguém ter dúvida, porque eu estou fundando a igreja. Ele não fez isso, propriamente, mas a vida dele, todos os atos que ele fez, e toda a vida dele, foi um sinal, um reflexo de que ele quis que a igreja fosse instituída. Entende? Tudo muito bem claro, tudo apontado, entende? E a igreja, ela nasceu da vontade de Cristo, sim, e nasceu também do mistério, da graça que vem de Cristo, porque quando ele morre na cruz, ali, muitos teólogos vão dizer que a igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz, sabe? Ali está derramando, quando se derrama esse sangue e água sobre nós, Cristo está derramando, dando a graça da igreja. Muitos dizem que a igreja tem o seu início, o seu fundamento, o seu iniciar, assim, o seu pontapé em Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é descido sobre lá os apóstolos então começam a ir de anunciar, eles começam a cumprir aquela palavra que o próprio Cristo pediu para ele, ide e evangelizar as nações e fazer discípulos, né? Ide a todos os povos, né? A todas as criaturas e levar a boa nova do evangelho e fazer discípulos, né? Então, assim, esse ir esse mandato do Senhor. Então, assim, eles continuam fazendo com que a igreja ela progrida, né? Ela cresça, né? Fazendo com que o reino e a boa nova de Jesus, a sua palavra, chegue a todos os povos. E também, quando Jesus, ele dá essa missão aos apóstolos, né? Muitos vão dizer que também a igreja, ela nasce ali também da Eucaristia, né? Quando ele institui a Eucaristia. Por quê?
Porque ele fala assim, fazer isto em memória de mim, né? Então, assim, ele está falando para os apóstolos vão continuar fazendo aquilo que Cristo fez. Então, eles são continuadores, então eles estão continuando a igreja, continuando essa unidade, né? Sim, a igreja, ela... Então, olha só, cabe ao Filho realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação, este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus prometido na Escritura pelos séculos, para cumprir a vontade do Pai. Então, Jesus já estava no seu ministério pregando, evangelizando, falando do reino, pregando a conversão, e isso era também o início da igreja, era o início da igreja, porque ele ia pregando, era o reino, e assim, quando ele fala do reino, ele está também falando da igreja, entende? Não há uma coisa aí contraditória, não. Entende? A instituição do reino, a instituição da igreja. Por quê? Como a gente falava que o reino é o próprio Cristo, então a igreja também é o próprio Cristo. E aí vai dizer aquela música, né? Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Então, o que quer dizer? Nós somos corpo de Cristo. Se nós somos corpo de Cristo, então nós somos a igreja. Você está entendendo? Se nós não estamos separados de Cristo e Cristo é a igreja, então nós somos a igreja. A igreja é nesse sentido espiritual. A gente não está falando simplesmente da questão do templo físico. Você está entendendo? Porque a igreja como templo físico, a gente é entendida porque uma reunião, como a gente fala a palavra igreja, quer dizer igreja, né? Eclésia, que significa Assembleia dos Convocados. Quando você convoca as pessoas, então, para essa reunião dos fiéis, dos leigos, dessa Assembleia, significa reunião dos convocados, dos chamados a ser o corpo de Cristo, chamados a estar reunidos com Cristo. Então, quer dizer que esse templo físico começou nas casas, porque as casas eram as igrejas domésticas, antigamente, o povo rezava nas casas, nas cavernas, né, debaixo das árvores, escondidos, enfim, naquele tempo era assim. E aí, as igrejas começaram nas casas, depois foi construindo, então, templos físicos onde o povo se reunisse para rezar, né? Então, assim, foi tudo uma progressão, né? Então, para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino do céu na terra. A igreja é o reino de Cristo, já misteriosamente presente. Então, este reino manifesta-se aos homens na palavra, nas obras, na presença de Cristo, como eu falei, todos os atos de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. O germe é o começo, e o começo do reino são o pequeno rebanho, dos que Jesus veio convocar em torno de si. Por isso que eclésia, como eu falei, significa assembleia, né? Eclésia significa assembleia, que significa os convocados, né? Assembleia dos convocados, reunião, entende? Esses convocados em torno de Jesus, dos quais ele é o pastor, né? Então, constitui a verdadeira família de Jesus. E o Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a consumação do reino, até o final dos tempos. Antes de tudo, ele escolheu 12, né? Com Pedro como seu chefe, tem o chefe da igreja, representando as 12 tribos de Israel. Se vocês lembram lá, vamos voltar lá no Antigo Testamento, Jacó teve 12 filhos, né? Entre eles José do Egito, que vocês conhecem muito bem. Esses 12 filhos foram considerados, então, os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Cada tribo era enorme, era famílias, e o povo, nascendo um menino nascendo, criança, e buchudinho crescendo, e aquela coisa toda, entende? E era uma coisa assim, multiplicava, era incrível. Era muita gente. E aí, esse povo todo, junto às 12 tribos, é o povo de Israel, entende? Depois dessas tribos, é engraçado, depois de se dividiram, houve as tribos do sul, do norte, aquela coisa toda, questões políticas, de guerra, enfim, a gente não vai entrar nessa questão, mas só para vocês saberem que
houve muitas coisas aí, mas, não, mas sempre sempre Deus considerou Israel como um povo só, nesses 12 patriarcas. Aí quem é, então, que constitui, olha só, essas 12 tribos de Israel, eles apontam para todo mundo. Por que o número 12? O número 12 ele tem uma simbologia. Por que são 12 apóstolos? Por que 12? 12 está nesse sentido de totalidade, universalidade, você está entendendo? Que abarca tudo, tem esse sentido. Então, assim, quer dizer, Deus escolheu esses 12 para que representasse o mundo inteiro. Tá entendendo? Então, assim, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, eles formam, então, eles representam, estão à frente da igreja de toda a humanidade, de todo mundo, tá entendendo? Uma única igreja. Tudo certo até aí? Beleza. Vamos lá. Eles são as pedras de fundação da Nova Jerusalém, né? Eles participam da missão de Cristo, como eu falei, mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Foi aquilo que eu falei. A igreja, ela nasce ali da Eucaristia, nasce da instituição da Eucaristia, mas nasce da cruz, né? Ela parte ali desse mistério da cruz, porque ali a nossa igreja é estabelecida. Na cruz a gente tem, vamos dizer assim, imagina como se o Calvário, lá onde Jesus estivesse, a montanha, é a igreja. Imagina, temos a cruz, lá é o altar, nós temos o povo, você está entendendo? Nós temos o sacrifício, ali está acontecendo a missa, vamos dizer assim. E está acontecendo a missa, né? Com Jesus sendo crucificado e derramando o seu sangue para nós, e a água que sai do seu lado aberto. Quem não sabe, ali quando Jesus é crucificado, acontece a Santa Missa, né? Acontece a missa, que é o sacrifício, que é a sua doação, ele está se oferecendo ao mundo. E ali está acontecendo o quê? A igreja está nascendo ali, da cruz dele. Nós estamos reunidos, recebendo as graças que vêm da sua crucifixão. Entende? As graças, quando vocês acham que sai aquele sangue, aquela água do lado de Jesus, vocês acham que aquele sangue, aquela água, eles não têm nenhum sentido, um valor? Claro que tem. É o sangue, a água do próprio Deus que está sendo crucificado, que está se jorrando, que está lavando as pessoas, está se espirrando, está lavando a terra. O seu sangue cura, Senhor. Seu sangue cura com amor. Seu sangue tem poder para curar. Cura a ferida do mundo, cura os pecados, cura as nossas misérias. O sangue de Jesus te cura. E o sangue de Jesus te faz parte dele. Uma vez que você é banhado pelo sangue de Cristo, você está vinculado a ele. Não é verdade? Deus nos livre e guarde de nós, quando a gente fala assim, a gente sabe que tem pessoas que fazem pacto com o diabo, né? Que fazem aí aquele negócio de sangue, corta o sangue, né? Aquela coisa, aquela começa a entrar em transe, aquela coisa toda, você tá entendendo? Então, assim, essas coisas malignas, entende? Se tem o poder, porque eles usam o sangue, olha, entende? Para significar aqui que é um pacto. E quando nós estamos unidos ao sangue de Cristo, nós estamos também selados. É um pacto, sabe do quê? Pacto de amor. Como tem aquela música, depois você procura a música da Adriana, Pacto de Amor. Me surpreende, Senhor, achaste tão pequeno em humilde pão. Entende? Aí tem o resto da música aqui. Hoje eu tô meio musical, né? Toda hora lembrando de uma música. É porque cabeça de música, a gente, assim, tem milhões de músicas na cabeça. Aí você vai falando, vai lembrando. Mas, enfim. A vida é assim. Então, olha só. Quando Jesus, é isso que eu falei, o começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus. Pois do lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu
do coração traspassado de Cristo morto na cruz. Coisa bonita, né? Quem dizia isso? 1366. Santo Ambrósio. Você está entendendo? Se Eva, a primeira mulher que levou ao pecado, né? Ela conduziu ao pecado. Se ela nasceu do lado de Adão, olha só que interessante. Jesus é o novo Adão, entende? E dele vai nascer, então, uma nova criatura. Entende? Quem é essa criatura? É a igreja. Você está entendendo? A igreja. Entende? A esposa de Cristo. A igreja é considerada a esposa de Cristo, seu esposo. Então, assim, interessante, profundo, isso, né? Forte, é forte. Essas coisas, tá entendendo? E ali é uma nova criatura. Deus nos faz novos. Agora nós somos recriados no sangue de Cristo, pelo seu lado aberto. Somos novos filhos, somos herdeiros do céu. Ali na cruz a gente recebe as graças da ressurreição, é perdoado todo o nosso pecado. A força do batismo acontece ali, meu povo, já expliquei isso. Quando ali jorra aquele sangue, a água, lembra do que? Do batismo, porque nós estamos sendo banhados pelo sangue de Cristo, banhados pela água de Cristo, quer dizer, banhados pelo batismo, é a mesma coisa. Por isso que o batismo relembra isso, porque o sangue e a água de Cristo apaga os pecados, como o batismo apaga os pecados, e assim a gente tem que entender que funciona dessa forma, você está entendendo? E aí é uma prefiguração, um sinal do batismo. E então a nossa alma é lavada ali. Então, a partir daquele momento, todos nós somos purificados. Só que depois, se a gente briga com o amiguinho, bate no amiguinho, xinga o amiguinho, ou a gente briga em casa com a mamãe amiguinha, o papai amiguinho, aí a gente também tem os novos pecados, né? Aí a gente precisa ter a alma limpa, purificada, para podermos estar em unidade com Deus. Deus não nos fez para a desunião. Se nós temos dificuldades em casa, se nós temos dificuldades conosco, a gente tem que entender que tudo na vida passa, só a uva passa que não passa, que já está passado. O resto, tudo passa. Você está entendendo? E passageiro, só o motorista que não passa, e o motorista do nosso ônibus é Jesus. Então, a palavra dele não passa. Ai, ai, ai. Enfim. A gente tem que entender. Deus nos fez para vencermos tudo. Entendeu? E, por mais que as dificuldades sejam grandes, e a gente dá vontade de sumir, Deus ele não quer que a gente suma, ele quer que a gente colhe nele, colhe no Espírito Santo, cola que dá tudo certo. Entende? Nós venceremos com ele. Agora, sozinho, já disse, é mal, sozinho é mal. Então, vamos entender um pouquinho desde o início aqui, né? Olha só. A igreja ela não tem outra luz a não ser Cristo. Cristo é essa luz da igreja, né? Que ilumina toda a igreja. Sendo então, essa é uma figura que a gente fala quando a gente está falando aqui da igreja, né? Mas também o Espírito Santo ele é a fonte doador de toda a santidade da igreja, né? E foi ele que dota a igreja de santidade. A gente está falando aqui do Espírito Santo, né? Olha só, a ação do Espírito Santo na igreja é ele que santifica a igreja. Ele que faz a igreja santa, bela, bonita, para entrar no céu, para estar junto com o seu esposo, que é Cristo. Entende? Então, o Espírito Santo, ele quer fazer isso, quer nos tornar santos. Certo? Quer santificar a igreja. É isso, por isso que ele te trouxe para a igreja. Crer que a igreja é santa e católica
e que ela é una e apostólica, como apresenta o símbolo niceno-constantinopolitano, é inseparável da fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, dessa fé trinitária, entende? Não tem como a gente não olhar para isso e não entender que a gente está professando a fé trinitária, quando a gente crê que ela é una, santa, católica e apostólica. Porque Deus é uno, Deus é santo. A apostolicidade significa ser enviado para uma missão. Então, Deus tem uma missão de Ele é o primeiro que se coloca em missão a nos anunciar o amor, e nossa igreja é chamada a anunciar o amor. Então, por isso nós somos apostólicos, porque nós somos enviados ao mundo inteiro para fazer essa igreja ir para o mundo inteiro, não ficar só no Brasil. Quer dizer, claro que a nossa igreja está espalhada no mundo inteiro, né? E a católica, una, santa, católica e apostólica, né? Só que eu falei do apostólica primeiro, né? O católica é universal. A palavra católica, eu acho que vocês sabem, significa universal. Nós somos a igreja universal do reino de Deus. Não do Edir Macedo, galerinha. Você está entendendo? Nós somos universal, porque católico significa isso. E nós somos do reino de Deus, nós somos do reino de Deus. Você está entendendo? Mas é claro que você não vai sair aí dizendo que você é da igreja universal do reino de Deus. Senão, você vai ter que explicar, né? Você é católico ou você é da universal, né? Que aí, a universal é aquela seita, aquele tipo de igreja lá, que nem sei se a gente chama de igreja. Onde o povo ganha mais dinheiro do que a palavra de Deus para o povo, né? Enfim. Olha, isso aí tá sendo gravado. Eu tô aqui falando, daqui a pouco se cai nas redes aí, eu tô lascado. Tô nem aí. Podem vir, eu tô preparado. Ai. Vamos lá. Tá. A palavra igreja, eclésia, no grego, ekalen, chamar fora, significa convocação. Designa a assembleia do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, onde Israel se recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao denominar-se igreja, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. Estão entendendo aí, né? O que eu estou dizendo aí. A igreja, ela é convocada aos confins da terra, denomina igreja por isso, comunidade dos que criam em Cristo, entende? O povo eleito, igreja é esse povo eleito, diante de Deus. Vão gravando essas coisas na cabeça aí. Então, nela, Deus convoca todos os povos. A igreja é para convocar todos os povos. Você está entendendo? A nossa igreja é para todos. Não é só para a gente, não. A nossa igreja, quando Israel foi considerado o povo das promessas, você está entendendo? Olha só que interessante. É interessante vocês saberem disso. O povo de Israel sentia assim, caramba, olha nós somos o povo das promessas. Você está entendendo? E aí os pagãos não tinham essa promessa. Então eles achavam assim, nós somos os pagãos, porque nós não somos parte desse povo de Israel, então a gente não é herdeiro dessas promessas. Jesus veio para mostrar para o povo que a igreja é para todos, e as promessas são para todos. E por meio do povo de Israel, ele escolheu para que a salvação fosse ao mundo inteiro, para todas as nações, aos confins da terra. Você está entendendo? Então, assim, porque todos nós somos irmãos, filhos de Deus, é uma só igreja. Você está entendendo? Então, se o povo recebeu os nossos primeiros irmãos na fé, que foram os judeus, os povos, entende? O povo de Israel lá, se eles são os nossos irmãos mais velhos, são considerados assim, eles receberam primeiro as promessas, mas essas promessas é para todos, entende?
a promessa que é o próprio Cristo, que é a salvação. O termo Kyriaka, olha, né, eu nunca tinha ouvido isso, do qual deriva Kirsch, é o que está escrito aqui no catecismo, se eu estou pronunciando aqui, não sei nem se eu estou... Significa a pertença ao Senhor, você está entendendo? A igreja, você pertence ao Senhor, todos nós pertencemos ao Senhor. Nós somos esses pertencentes ao Senhor. Ouvir, capite? Na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, olha só, na linguagem cristã, mas também comunidade local, toda a comunidade universal dos crentes, esses três significados inseparáveis. A igreja é o povo de Deus que reúne no mundo, enfim. A igreja, ela vive da palavra, do corpo de Cristo, e ela se torna corpo de Cristo. Entende? Ela depende do corpo de Cristo, nós somos corpo, nós somos membros. Se você fica fora da igreja, você é um membro da igreja. A nossa igreja vai ficar manca, assim. Por quê? Porque está sem você. É verdade. Você é tipo um dedo da igreja. A gente quer ficar que nem o Lula, só com faltando um dedo. E você tá entendendo? Nós temos que ser completos na nossa igreja. Todos nós somos importantes. Nós precisamos ser um corpo completo. Então, todos nós fazemos parte dessa igreja. E há uma multidão de imagens que são figuras da igreja, na Sagrada Escritura, que fala da igreja, né? É povo de Deus, como eu te falei. Quando se fala de povo de Deus na Sagrada Escritura, está lá escrito povo de Deus, só para vocês entenderem. Aí quer dizer o quê? Quer dizer que está falando da igreja. Entendeu? No Novo Testamento, todas as imagens, quando fala lá, né, ó, Cristo torna-se a cabeça deste povo, entende? Nós somos esse corpo, quando fala lá de corpo, porque fala de corpo na Sagrada Escritura lá. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos esta igreja, corpo de Cristo. Quando fala da vida pastoril, não sei o quê, dos campos, trabalho, construção, família, casamento, então quando fala do redil, nós somos o redil de Cristo, quando, entende? Somos as ovelhas de Cristo, bom pastor, quando fala da lavoura, campo de Deus, tudo isso se refere à igreja, construção de Deus, ao edifício, quando fala de edifício, nós somos Jesus é a pedra angular, sabe o que é a pedra angular? Às vezes você nem sabe assim, mas eu não sei o que é pedra angular, tudo bem, eu te falo. A pedra angular é uma pedra que, se você tirar ela, o edifício todo cai, assim, desmorona. Por quê? Porque é uma pedra principal no edifício. Tá entendendo? Então, assim, antigamente eram feitos assim, você tá entendendo? Então, é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Nós somos esse seu edifício. Nós somos as pedras que os construtores estão construindo e que alguns construtores rejeitaram. A igreja também é chamada Jerusalém Celeste, né? Porque é a cidade, entende? Onde nós vamos estar lá. Nessa cidade há um rio que corre, a fonte, é o Cordeiro, entende? O trono do Cordeiro está lá, quer dizer, essa cidade a cidade que fala já no Apocalipse, a cidade celeste, a Jerusalém Celeste, a cidade onde nós vamos estar. Esta é a igreja, é a unidade de todos os filhos no mundo inteiro. Enfim, vocês estão entendendo aí. Então, nós falamos já da origem da igreja, né? Mas a origem da igreja, a gente sempre fala que ela tem a sua base da Trindade, do Pai Eterno, do Divino Pai Eterno. O Pai Eterno, por sua liberismo arcano de desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à comunhão divina. Entende? É isso porque Deus é a unidade, Ele quer a unidade, então Ele faz a unidade, então nos convoca a unidade, e nós vamos ficar todo mundo unido, sem coronavírus. Sempre a gente vai lembrar disso. Sem coronavírus. Por quê? Porque essa é a unidade. Mesmo, assim, mesmo com coronavírus, né? Cada um nas suas casas, assim, a gente é a igreja. A igreja é unida, assim, porque a nossa unidade não tem fronteiras. Nós somos que nem a TIM, sem fronteiras. Você está entendendo? A nossa unidade é sem fronteiras.
Ninguém nos segura. Nossa unidade espiritual vai além da galáxia interestelar. Olha só. Ai, é. Então, é, a igreja ela foi sempre prefigurada desde o Antigo Testamento, teve alianças que Deus fez com essa igreja, prefigurada desde a origem do mundo. O mundo foi criado em vista da igreja. Olha só que interessante. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os primeiros cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão de sua vida divina, comunhão esta que se realiza pela convocação de homens. A igreja é a finalidade de todas as coisas e as próprias vicissitudes dolorosas, com a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus por ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Olha só, é isso mesmo que eu estava falando desde o início para vocês, galerinha, que o pecado aconteceu, mas Deus tinha uma estratégia de amor. Deus já tinha uma estratégia de nos salvar, de fazer a unidade, de buscar nos resgatar, de querer todo mundo junto com Ele. Você está entendendo? E Deus preparou tudo. Você está entendendo? Só que Deus, ele conta conosco, né? Ele conta com os homens para fazer com que sua obra aconteça. Você está entendendo? Ele está lá esperando com que a gente tenha consciência disso na mente e coloque em prática e ajude a fazer com que a igreja seja na unidade de amor no mundo inteiro, que alcance todo mundo, que salve todo mundo, pelo menos a maioria, porque, assim, há muitos, né, porque a gente sabe que não vai conseguir salvar todo mundo, porque Cristo veio para tentar salvar todo mundo e mesmo assim, né, muita gente não quis, né? Então, é a vida, mas se a gente sabe disso, a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem, assim é como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo. Assim também a sua intenção é a salvação dos homens, e se chama igreja. Então, olha, galerinha, Deus fez a igreja para salvar o mundo. É por isso, é para vocês entenderem. Tá entendendo? Ele fez a igreja para isso. É essa a finalidade da igreja. É salvar o mundo. Ela tá aí para isso. E quando a gente fala, vamos para a igreja para alcançar nossa salvação, tá querendo o quê mais? Tá querendo, entendeu? E lá, aí a gente, eu posso me salvar em casa, eu posso me salvar com o meu coração, eu posso me salvar com a minha fé, eu posso falar com Deus, posso bater a cabeça na parede, falar, Deus me ama, Deus me abraça, Deus me salva. Olha, se Deus nos deu a igreja, a unidade, é porque sabe que a unidade vai nos salvar mais fortemente. E você está entendendo? Sabe que sozinho a gente não é capaz, sozinho, apenas sozinho, sem estar em comunhão com ninguém, de alcançar realmente a salvação. Você está entendendo? Porque se fosse assim, Jesus nem precisaria ter vindo. Ele veio para mostrar que a gente precisa dele, que ele precisa de nós. Você está entendendo? Para fazer essa unidade, para mostrar que a gente precisa estar unido com ele para nos salvar. É isso, galera. Não tem outra explicação. E eu estou falando meio manso assim, para que vocês possam entender que eu também não posso assim soltar todo o poder da minha voz aqui, senão até a rua vai escutar, né? Ai, eu fico falando manso, aí vocês ficam dormindo. Então dá um sono, eu sei, porque eu também, quando alguém fala manso, eu caio na hora no sono. É uma coisa. Ah, então olha só. É, o pecado destrói a comunhão dos homens. A igreja ela vai fazer com que a comunhão volte. A convocação da igreja, por assim dizer, essa reação de Deus é ao caos provocado pelo pecado. A convocação da igreja é para isso. Essa reação, entende? Deus preparou tudo, falando assim, olha aí, a igreja unida comigo vai vencer o pecado.
Sabe por quê? Porque o homem sozinho não pode vencer o pecado. Se nós somos corpo de Cristo, e Cristo, ele nos dá o seu sangue, e nós fazemos parte desse sangue sendo o corpo de Cristo, então nós não podemos sem ele. E junto com ele nós somos a igreja, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com ele. Você tá entendendo? E se o meu irmão está em Cristo, e se o meu irmão está em comunhão com Cristo, e eu estou em comunhão com meu irmão, então não importa se eu não estou na igreja física, importa é que eu esteja em comunhão com meu irmão em Cristo. É isso que importa. Quando você está em comunhão com seu irmão em Cristo, você está em comunhão com a igreja. Mas, quando a gente está na igreja física, em comunhão com o irmão, aí essa comunhão se torna mais forte, não é verdade? Porque a gente se vê, a gente reza junto, a gente está lá recebendo Jesus junto, entende? Como família de Deus. E Deus nos fez para estar juntos, um ajudando o outro. Então, isso é a igreja. Beleza? Tá tudo certo por aí? Alguma pergunta sobre tudo isso? Claro que isso está, até eu entendo que está bem claro, realmente não tem muita coisa aí. Só que aí vocês não têm a pergunta, mas eu tenho as perguntas difíceis para vocês. Fora da igreja salvação, acho que eu já falei isso. Mas é bom sempre repetir. Fora da igreja salvação, galerinha. O povo que não está na nossa igreja, os outros de outras igrejas, ou quem não conheceu a igreja, esse povo vai se salvar? Você está entendendo? Como é que isso é possível? Se a igreja dá os sacramentos, dá a salvação, dá a bênção, dá os batismos, dá o caminho para a salvação. Respondam e ganharão passagem direta para o céu. Brincadeira. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Só os gritos. Cri, 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 cri. A Júlia também tá aí. Bota a cara no sol, Ju. Bota a cara no... Oi! Eu não falei, me desculpa, gente, é porque eu tinha me esquecido, e aí eu entrei do nada, e Não tem peguei qualquer lugar problema. aqui. Me Não tem desculpe, problema. Ju. Não precisa Ué, se desculpar. Diz aí. eu queria até te perguntar, é porque, como eu entrei agora, eu não estou entendendo muito o que vocês Acontecendo. estão falando. É, mais ou menos. Nós estamos no tema da igreja. Lembra que a gente tinha parado no Espírito Santo? Aí eu dei um Sim. pulo do Espírito Santo para a igreja. Porque a gente vai falar sobre o Espírito Santo muitas vezes, né? Então, agora eu já passei para a parte do credo. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Aí eu comecei a falar da igreja desde o início. Mas se você pegou tudo aquilo que eu falei por agora, por último, você pegou tudo aquilo que, Que bom. que é o principal, o importante para entender sobre a igreja. Se você tiver Ótimo. alguma dúvida sobre aquilo que eu falei, eu posso te ajudar. Tá certo. Não, até agora eu consegui entender. Tô entendendo. Então, beleza. Tudo bem. Tá descabelada, despenteada aí, que não quer mostrar? Não, vou ligar a câmera, peraí. Não, às vezes, né, porque as meninas, cuidado. Eu, de vez em quando, apareço aqui meio assim, né, meio largado, mas isso, eu tô me cuidando, tô melhorando. Ai, muito bem, Júlia. Prontinho. Tá bem branco aqui atrás, né, mas ok. Não, tranquilo. Então, beleza, até aí, eu fiz uma pergunta, né, mas ninguém respondeu. Eu também não sei a resposta, ninguém vai me ajudar. Aí eu vou ficar assim, né? Sem saber. Triste. E aí? Sabe? Sim. Luísa tá nos ouvindo, Luísa? Porque seu vídeo tá pausado já, assim, tá travado já faz algumas horas, aí eu não sei se o áudio tá funcionando aí bem ou se tá travando também. Talvez ela esteja ouvindo. Então,
respondendo essa pergunta, já que vocês não vão me responder, né? Fora da igreja a salvação, galerinha. Fora da igreja a salvação do seguinte modo. Vou explicar. Porque houve uma frase que dizia assim: extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Então eu vou explicar por que há e não há. Vocês vão falar, porque como assim há e não há? Paradoxo é esse. É o seguinte. A salvação, ela vem, a igreja ela é medianeira, ela é canal da salvação, certo? Ela tem os sacramentos, ela tem os caminhos de salvação, e a gente tem a presença de Jesus que salva tudo, a gente sabe disso, né? Só que Jesus, ele também está cuidando e presente em todo mundo, cuidando dos filhos longes, né? Sim. Só que as graças da igreja, as graças que vêm por meio da igreja, essas graças são universais. Essas graças, elas se aplicam, elas alcançam a todos, você está entendendo? Até aqueles que estão longe e afastados, aqueles que não estão em comunhão conosco. Você está entendendo? Então, assim, Deus, ele usa das graças da igreja, que foi derramado por meio na igreja, para a salvação de todos, para essas graças alcançar essas pessoas. Você está entendendo? Então, assim, as pessoas que não estão em comunhão, Deus, por meios que ele conhece, que ele sabe, ele vai tentar salvar aquelas pessoas. Entende? A gente tem a certeza se vai ser salvo? A gente não tem a certeza. Mas, né, a gente não tem nem a certeza dos que estão dentro da igreja. Ainda mais assim, entende? Assim, a gente sabe que é possível essas pessoas serem salvas, sim, pelos méritos de Cristo derramados na igreja, tá entendendo? Das graças da salvação universal. Mas a gente sabe que há as graças e a pertença à unidade da igreja, ela é importante para a salvação. Você está entendendo? E quem perde ou renega, ou que não faz, ou que não busca ter essa comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, não está tendo a comunhão com as graças da salvação. Você está entendendo? Então, se a pessoa ela renega ou ela tem caminhos diferentes nesse sentido, então ela não está, vamos dizer assim, recebendo essa salvação propriamente por essas vias, por via de da graça ser derramada propriamente assim pela igreja, entende? Mas a igreja, como te falei, como Deus, ele tem os seus caminhos de salvação, mas a igreja ela é necessária para a salvação. E a gente pode dizer que fora da igreja não há salvação, porque, como eu te falei, porque existe essa comunhão. Todos são salvos por meio da igreja. Você está entendendo? Então, assim, por meio desse rebanho de Cristo. Fora dessa comunhão, renegando isso, então, assim, não há salvação, realmente, nesse sentido. Mas não quer dizer que Deus não vai tentar salvar, ou não vai, por caminhos que ele sabe, tentar fazer com que as pessoas cheguem a essa salvação, porque existem diversos fatores que podem levar a pessoa a não estar numa comunhão com a igreja, né? Pode ser fatores de falta de consciência, ainda não chegou a tal maturidade da fé. Deus leva muita coisa em consideração. Deus leva o progresso do coração da pessoa. Ele sabe como é que é a fé. Ele sabe. Ai, eu tive um leve, como se diz, uma leve cãibra aqui agora no ombro direito. Foi estranho, sabe? Foi tipo um negócio assim, um toque assim, parecendo uma fisgada. Eu falei assim, caramba, fiquei até... Enfim. Mas é isso, né? A igreja está aí para levar o povo à salvação. E por isso que Deus nos deu essa graça. Alguma pergunta? Às vezes isso pode deixar alguma dúvida, não sei. Então, enfim,
terminamos por aqui, porque eu tenho também que resolver algumas coisas, e a vida é assim, a vida é corrida. Mas a gente deu para falar muita coisa importante. Estamos, vamos dizer assim, na metade da igreja aqui. Enfim, a gente vai levar um pouco mais de tempo nesse credo, mais do que a gente até não imaginou, mas vai ser bom, vai ser importante. Se eu soubesse, eu tinha refletido mais sobre essa questão da profissão de fé, porque é a base da nossa fé, e sem ela a gente não vive, sem ela a gente não entende as coisas. Certo? Então, vos deixarei, mas não vos deixarei órfãos. Tá bom? Então, vamos encerrar, louvamos ao Senhor. E dever de casa, né? Eu não tenho aqui direito, de verdade, eu não lembro direito qual é a passagem em Mateus, o capítulo certinho, que fala sobre quando aquele diálogo de Jesus com Pedro fala sobre esta pedra edificaria uma igreja, né? Aí vocês procuram aí, deve estar lá dos lados de Mateus 10, 16, 20, não sei quantos, tá nessa parte aí, dos 10 em diante. Ai, ai, porque realmente, cara, 16, né? Olha aí, viu? Tô falando que minha mente não tá tão ruim assim. Mateus 16. Ai, mas a vida é assim. Então, vamos rezar para me terminar, que eu tenho que correr. Então, Giovana, como sempre, né? Um começa, outro sempre termina, um termina assim. Sim. Eu queria colocar as intenções guardadas em nossos corações. Queria pedir pela nossa vida, nossa saúde, da nossa família. Em especial, eu queria colocar em oração a família de uma amiga minha que está com um avô e um tio em estado delicado por conta do coronavírus. Que Deus possa cuidar, né, desses casos e abençoar, que Nossa Senhora possa passar à frente e cuidar de tudo e acalmar os corações de todos, que, além de tudo, fica sem notícia, não pode estar tendo contato, enfim, é uma situação bem delicada que várias outras pessoas estão passando. Que Deus possa cuidar de todos os doentes, de todas as pessoas que necessitam de orações, e também colocar em intenção as almas do purgatório. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é o princípio, agora e sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Vocês são maravilhosas. Obrigada, Wellington, que, como sempre, arrasa e explica tudo tão bem que ninguém precisa nem ter dúvida. Mas caso vocês tenham dúvidas, por favor, falem com a gente, anotem, não deixem ficar para depois, porque vocês vão vendo que conforme o tempo vai passando, vai aumentando a quantidade de informação, de coisa e tudo. E aí depois chega lá no meio do caminho, aí fala, nossa senhora, não estou entendendo mais nada. Então é importante que a gente consiga tirar as dúvidas de vocês ao longo do tempo. E é isso, que a gente possa se manter unidos mesmo na distância, né? Então, contem com a gente para o que vocês precisarem aí, viu? E bora! Até mais, galerinha. Com Deus, um abraço. Deus abençoe vocês. A gente Bom final de semana, vai cuidem. se falando.
Beijos. Até mais. Tchau.